Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro. Estamos aqui em mais um episódio do Pod Integra. Estou com a psicóloga Aline. Seja bem-vinda, Aline. Estamos aqui para mais um Pod Integra, trazendo mais informação sobre essa visão 360 graus de uma saúde integrativa. E a nossa convidada hoje é a psiquiatra, doutora Débora Guerra. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento e poder compartilhar, informações para o nosso público. É verdade, e não esquece que além de doutora, também é minha amiga, né? É o principal, né? Porque a gente gosta de justamente trazer profissionais aqui que sejam próximos a gente, que tenham o mesmo tipo de linguagem, a mesma comunicação, para tudo fluir muito melhor, não é isso? É verdade, por isso que o nome é Pod Integra, né? É não só trazer uma integração de conhecimento, mas uma integração de pessoas. E network, que é o principal. Exatamente. Doutora, conta pra gente um pouco sobre como funciona essa visão integrativa no seu consultório, lá no seu atendimento. Como funciona? Como você vê essa abordagem? Como essa abordagem, você introduz essa abordagem no seu paciente? Sim, para mim, a medicina sempre foi esse alinhamento, entre profissionais. E a visão integrativa não é meramente ter os profissionais, é eles se falarem e falarem a mesma língua. Então, eu sempre falo isso para os pacientes, eu só trabalho, em geral, grande parte dos meus pacientes, eu só trabalho nessa parceria, psicólogo, médico, nutricionista, educador, porque faz toda a diferença no resultado daquele paciente. Você vê uma melhora surpreendente, porque está todo mundo falando a mesma língua, todo mundo se comunicando. Então, eu sempre peço o contato do psicólogo, antes ou depois da consulta, né, Aline? E a gente se fala e troca ideia e fala sobre aquele paciente. Então, eu acredito que, além de integral, o ser humano ele é único. Então, a gente precisa ter um olhar individualizado para cada paciente. Porque a gente precisa trazer o melhor para ele. Então, a visão integrativa é isso, é olhar para ele como indivíduo e olhar o que eu acredito também como corpo, mente e espírito. Porque a medicina hoje, ela também tem focado não só no corpo, na mente, que é o nosso trabalho, mas também no espírito. Porque a fé, ela consegue transformar. Existem pesquisas que mostram que quem tem fé tem mais positividade, acredita no melhor e tem melhor resposta no tratamento. Então, é essa visão que eu tenho, corpo, mente e espírito, e essa visão integrada. Incrível, doutora. E psicóloga, e como funciona essa comunicação com a psiquiatra? Como funciona essa... Porque a gente viu outras vezes outros modelos com outros doutores, com obstetra, ginecologista, mas... Da psiquiatria, como funciona esse psicólogo e essa psiquiatra conversando? Como funciona essa conversa? Essa conversa que eu digo que é uma conversa integrativa. Como é que funciona isso? Essa conversa ela é fundamental para que o trabalho e a saúde mental do paciente seja realmente, como é que eu posso dizer? Que ele venha ter saúde mental de qualidade. Ele precisa que o psiquiatra e a psicóloga conversem e falem a mesma língua. Porque, infelizmente, ainda existem psiquiatras que acham que a psicoterapia é algo que não é tão necessário. Você então toma só esse medicamento e você vai conseguir resolver essa situação. Infelizmente, ainda existe esse tipo de medicina que não consegue olhar para o ser humano como um todo. Agora, quando você tem um psiquiatra que tem uma visão, que consegue entender que tudo aquilo que o paciente está trazendo diante daquele transtorno mental, apresentando como sintoma, na verdade, ele tem toda uma base fisiológica? Tem. Mas ele também tem toda uma construção, uma base emocional relacionada às situações traumáticas que ele passou? Tem. Então, quando você consegue olhar para esse paciente e olhar, além disso, você também olhar para aonde esse paciente está, a vida social desse paciente, o que acontece em termos de vida social. Então, quando você olha para aquela pessoa que está ali diante de você como um ser biopsicossocial e espiritual, como a Beth foi a do podcast anterior, gente. Como a doutora Débora está falando, e tem uma pessoa que vai tratar desse mesmo paciente com essa mesma visão,
Faz toda a diferença. E o paciente é quem vai ganhar no final. Porque se eu ligo para a Débora e falo, Débora, olha só, eu estou com um paciente com tal e tal e tal sintomas. E aí, o que você acha? Qual é a melhor intervenção para esse paciente? Ela vai me dizer, Aline, como é que é esse paciente? Né? Como é que está a vida dele agora nesse momento? O que você acha que é melhor para ele nesse momento aqui de eu entrar? Com essa medicação? Com essa outra? Eu entro, então, de repente, com uma intervenção com a nutricionista, tá? Então, vamos acionar agora a nutricionista para ajudar a gente? E juntas vocês conseguem chegar a um laudo, chegar a um comum acordo em prol do benefício desse paciente. Então, acho que essa visão integrativa integra multiprofissionais para um benefício do paciente em geral, né? Exatamente, porque se não tem como mais eu trabalhar isolada no meu consultório, atendendo um paciente, e aí eu falo e trabalho uma coisa com ele. Ele vai para a Débora, e aí a Débora, sem saber o que eu estou tratando, ela vai fazer outra coisa totalmente diferente ali, uma intervenção que vai, de repente, um medicamento que vai atrapalhar o meu trabalho com MDR para reprocessar aquele paciente. Olha só, se eu já sei e a Débora já está em comunicação comigo, ela já sabe que ela vai precisar passar um medicamento que não atrapalhe o meu trabalho de reprocessamento com aquele paciente. Porque, por exemplo, os benzodiazepínicos, eles me atrapalham na hora de reprocessar com o paciente. Sim. E ela, sabendo disso, ela vai passar uma medicação num horário, de repente, que não vai atrapalhar. Então, a gente vai ter essa conversa. E aí, nós duas vamos conversar com uma Nutri, que vai vir com a base, com toda a alimentação. E aí vai, exato, com a suplementação. Suporte. Aí você já pede já para um nutrólogo acompanhar. E aí você traz o que a gente, né, entende, o que é verdadeiramente promover saúde. Não é mais, é o que a Organização Mundial de Saúde fala. Saúde não é prevenir doença nem tratar doença. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social da pessoa, e não somente a ausência de doenças. A própria Organização de Saúde já nos traz uma visão de saúde totalmente integrativa. Incrível. E, doutora Débora, conta pra gente como funcionava a sua abordagem antes desse olhar, dessa visão, dessa narrativa integrativa há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e como é hoje em dia. O que muda nessa abordagem do paciente? Olhando para minha caminhada, porque, né, eu escolhi medicina, foi justamente porque um dia eu fui uma paciente. E aí, o médico tinha um olhar específico para a questão hormonal, para a questão ginecológica, e eu sabia que por detrás disso eu tinha várias questões emocionais, estresse, vestibular, que todo adolescente passa. Então foi ali que eu decidi fazer medicina, porque eu queria ser diferente. Aí você falou assim, acho que o mundo precisa, acho que essa visão precisa ser um pouco mais diferenciada, então vou escolher isso aqui, porque acaba que a sua causa, o seu problema te direcionou para isso, né? Sim, eu percebi que quando eu mudei de escola, eu mudei de estilo de vida, do que você está falando, a Aline estava falando, a gente precisa, muitas das questões de doenças, na medicina em geral, tem uma questão por detrás, uma etiopatogenia que a gente chama, e grande parte hoje em dia a gente chama de epigenética. Então, por exemplo, um paciente diabético, ele vai ser diabético porque o pai dele é diabético? Não necessariamente. Se ele mudar o estilo de vida, né, desde jovem, ou que a gente está falando desde a gestação, ter cuidados ali, mesmo se você tem uma genética, não necessariamente seu filho vai ter. Olha que coisa importante, sem te interromper, doutora. Então, você que está assistindo esse podcast, tem às vezes essa abordagem, tem esse pensamento que, por fato da sua família ter alguma coisa hereditária de doença, que você vai ter também, a doutora Débora está aqui dizendo que é possível você tratar, você tomar cuidado, você tomar paliativos para justamente não enveredar por esse caminho, não é isso, doutora? Sim, e aí, trazendo para a questão mental, é justamente isso. A depressão e a ansiedade, o estresse, várias questões mentais têm a base que a gente chama de neuroinflamação. Então, assim, o indivíduo às vezes come mal, açúcar, muita carne vermelha, muito industrializado. Isso vai gerando uma inflamação que a gente chama de baixo grau. Muitas vezes começa ali no intestino, hoje em dia o intestino é chamado de segundo cérebro, sim. E aí o intestino começa a inflamar e isso gera uma inflamação a nível central, no sistema nervoso central. E desencadeia N fatores. E aí pode desencadear, então, uma alimentação ruim, um estilo de vida ruim, não praticando atividade física, ele tem mais tendência à depressão e ansiedade. Então não basta só a genética não consegue responder por 100%. Então, você pode ter uma genética e o que a Aline falou, você já vai prevenindo com atividade física, alimentação adequada, terapia. Então, assim, o médico que não está focado nisso, às vezes ele não consegue ter uma melhora importante daquele paciente.
porque não adianta só medicação. A medicação não consegue fazer esse 100%. E aí, por isso que eu acredito muito também no trabalho da Aline, eu trabalho com pessoas que acreditam no mesmo propósito que eu. Sim. Porque para haver mudança de estilo de vida, precisa da mudança do paciente. Como ela fala, a gente está ali para dar as ferramentas, mas é o paciente que precisa fazer essa mudança. Fazer acontecer, né? Então, antigamente, numa medicina mais tradicional, no começo da carreira, né, você não tinha essa visão 360, essa visão integrativa. Hoje em dia, a sua abordagem é muito mais efetiva, muito mais assertiva, pelo fato de você trabalhar com outros profissionais, como você citou, né, nutricionistas, enfim, psicólogos, educadores, para dar todo esse suporte, né? Sim, e aí eu sempre tenho contato e a gente vai se falando, porque precisa desse contato ali, às vezes mensal, eu vejo o paciente geralmente mensalmente, e aí trocando ideia do que é melhor para ele, né? E, por exemplo, tem dietas que às vezes eu tenho que falar com o paciente, como ela comentou. Eu indico para nutricionista e já tenho que falar, olha, não faz uma dieta restritiva com ele. Porque um paciente deprimido ou ansioso, se você fizer uma dieta muito restritiva, principalmente tirar carboidrato, que hoje em dia virou, né, quase uma fobia de carboidrato, ele vai piorar do quadro de ansiedade, de depressão. Então, o nutricionista também precisa ter esse olhar, né? O psicólogo também, porque a dieta vai piorar o quadro emocional e ele vai ter que dar ferramentas ali para ajudá-lo. Então, a gente precisa entender. É importante o profissional ter essa visão. Por isso, eu acho importante o curso, né? Ter 360. esse conhecimento, né? Tem que ter esse conhecimento, porque senão a pessoa chega no teu consultório e você fica no ponto cego. Porque tem uma coisa, por exemplo, se a Débora, quanto psiquiatra, não tem um conhecimento de nutrição, de suplementação, quando o paciente chega, ela fica num ponto cego que vai estar atrapalhando o resultado do trabalho dela e que a base é justamente a alimentação. Mas ela só vai saber se ela tiver esse conhecimento. Da mesma forma, uma psicóloga. Eu só vou conseguir, né, falar alguma coisa para esse paciente em termos de, olha, poxa, Débora, olha só, eu acho que de repente é interessante, ao invés de você entrar com uma medicação, digamos, tradicional, você entrar com cannabis. Eu acho que para esse perfil de paciente vai ser melhor. Ou então entra com psicobiótico, eu acho que a gente pode começar a pensar por aqui. Isso só vai acontecer se eu, enquanto psicóloga, souber o que é psicobiótico, se eu tiver conhecimento a respeito do cannabis, né, de como que ele atua no corpo e como ele pode ser, né, um benefício para aquele tipo de paciente. Então, se você não tem esse conhecimento, você também não consegue fazer essa integração. Né? Você continua naquele ponto cego limitado. Essa é a grande verdade. E a gente vê que tem muitas pessoas que dizem, eu sou integrativa, eu sou funcional integrativa, só que na prática não é. Por quê? Porque não tenho conhecimento. Né? Eu só tenho um contato, eu tenho vários contatos. Eu trabalho com uma nutricionista, eu trabalho com não sei quem, mas se você não tem esse conhecimento, você realmente não tem essa visão integrativa. Você só trabalha com um monte de gente. Você só indica, né? Só indica. Aí, no caso, a indicação dentro da área clínica, da área médica, não é essencial, não é somente indicar, é saber realmente tratar a causa, identificar a causa e trabalhar de forma integrativa com outros profissionais para você passar, né, as informações, o histórico do paciente, conseguir conversar com outro profissional para realmente ter, não começar do zero, o outro profissional não começar num ponto cego, como a psicóloga Aline falou, não começar num ponto cego, assim, dar uma continuidade àquele trabalho de forma assertiva, né? Isso que realmente é o diferencial. Aline, conta pra gente também aqui, pro pessoal que está assistindo o podcast Integra, como funciona essa integração da psicologia com outros profissionais. A gente viu a doutora Débora Guerra, que é psiquiatra, falar sobre nutricionista, né? Sobre a parte da nutrição. Ela já tem um conhecimento por fato de trabalhar com nutricionistas integrativos também. Mas com a psicologia, adentra esse quadro com outros profissionais. Como é que você se posiciona em relação a isso? Hoje em dia é fundamental esse trabalho em equipe, né? Tanto que eu digo, o meu paciente ele já sai do meu consultório com a consulta da nutricionista marcada, né? Então eu só vou escolher na equipe qual é a nutricionista que vai se enquadrar naquele perfil ali dentro da especialização e da demanda daquele paciente. Por quê? Porque é o que a gente estava conversando aqui, sobre essa conexão entre o intestino e o cérebro, né? Tudo que acontece ali no intestino do meu paciente vai afetar diretamente na saúde mental do meu paciente. Então, para você ter uma ideia, né? Se o paciente chega no meu consultório com uma queixa, né, de uma demanda emocional, uma questão ali que ele precisa resolver, e ele está com sobrepeso ou com uma certa obesidade, eu preciso
que ele resolva isso. Por quê? Porque a obesidade é sinônimo de inflamação crônica de baixo grau e que vai resultar em uma neuroinflamação e que vai sustentar os sintomas que ele está trazendo para mim no consultório. Então, assim, não tem como. Impacta profundamente. Totalmente, tudo, né? totalmente. Então, assim, ele precisa dormir, ele precisa beber água, ele precisa fazer atividade física. E não é fazer qualquer atividade física. Porque, assim, depende de qual é a atividade física para aquele paciente que está ali comigo. Então, não adianta eu falar, você tem que fazer uma atividade física. Né? Qual é a atividade física que é melhor para ele? Eu preciso de um profissional que entenda e que fale comigo para que a gente possa aí sim ver o que é melhor dentro da realidade daquele paciente. Então é tudo muito individualizado, personalizado de acordo com aquela pessoa. Então, enquanto psicóloga, eu preciso de ter esse conhecimento dos nutricionistas e dos nutrólogos. Eu preciso ter toda essa base para poder falar com o meu paciente e até ter essa leitura de falta de vitaminas que estão afetando, né, toda a questão mental do meu paciente. Um paciente que está com a ferritina baixa, com a B2 baixa, B12 baixa, vitamina D baixa, ele não vai melhorar no meu consultório. Não tem como. Ele precisa de suplemento para poder, ou através da alimentação ou de uma suplementação, para poder melhorar esses níveis, porque estão afetando completamente a saúde mental dele. E aí eu, enquanto psicóloga, eu preciso saber ler o exame dele. Por quê? Porque muitas vezes eu vou ser a primeira pessoa que ele vai pegar e vai levar o exame. Ele não foi, às vezes, no médico. Ele tem pavor, tem fobia de psiquiatra. Olha só. Quantas vezes minha primeira sessão é tratar ele e quebrar a fobia do psiquiatra, porque ele precisa ir. Exato. Ele não consegue se comprometer com nenhum plano que a nutricionista traz. Aí eu falo assim, traz os seus exames que eu quero dar uma olhada. Ele se assusta, Aline? Conta pra Eles estranham, porque assim, uma psicóloga quer ver os meus exames laboratoriais? Como assim? Como assim? O que ela quer olhar aqui? Né? Mas é o que eu falei, você tem que ter conhecimento. E é uma coisa, pessoal, que acho que você que está assistindo isso deve se chocar também. Como uma psicóloga quer ver os exames clínicos, quer ver as taxas. Então, calma. A psicologia integrativa aborda essa fase. Ela entende a fundo as taxas e tudo mais, é mesmo para passar a orientação para o nutrólogo, para passar as orientações para o nutricionista, ou até mesmo para o psicanalista, para o psiquiatra. Então, acaba que isso realmente é muito importante, não é isso? Exato, porque quando eu vou olhar, não é que eu vá medicar, o psicólogo não pode fazer isso. Mas eu vou olhar e vou mostrar para o paciente, aí entra a psicoeducação, onde você mostra qual é a importância daquela vitamina dentro do corpo desse paciente, o que a falta dela está trazendo para ele. E com essa psicoeducação, ele mesmo olha para mim e diz assim, você tem um contato de uma nutricionista para me encaminhar? Você tem um nutrólogo? Você conhece algum personal? E aí eu só vou acionar as pessoas da mesma equipe, que falam a mesma língua, que têm a mesma visão, para poder estarem ali contribuindo. Porque, na verdade, estamos todos no mesmo propósito. Qual é? É promover saúde para aquela pessoa. Porque se aquele paciente sair dali empoderado, entendendo que ele é o agente da transformação dele, ele vai mudar. Porque ele não vai se restringir à doutora, ele não vai se restringir ao consultório, mas ele vai fazer com que a saúde dele seja transformada dia após dia. E, doutora Débora, isso acontece também no consultório da área da psiquiatria? Conta pra gente como é que esse paciente chega, como é que a doutora aborda essas taxas, isso tudo, como é que funciona isso dentro da área da psiquiatria? Durante, né, o meu tempo assim, de estudo dentro da medicina, como eu falei, eu fui caminhando para essa área integrativa. E aí eu fiz medicina ortomolecular, que está muito voltado para a questão de suplementação, essa visão integrativa. Então, hoje, quando o paciente chega para mim, a gente tem que pedir todo um screening de exames, e são vários, porque não é aquele só o hemograma básico que você vai conseguir ver. Eles se chocam também, doutora? Eles até gostam, né? No Brasil, eles tem uma gostam... cultura do exame, né? E aí, então, a gente vai precisar ver isso mesmo, que a ferritina... Muitos pacientes meus, às vezes, estavam deprimidos, estavam com medicações com altas doses de antidepressivos e não melhoravam. E aí eu comecei a estudar e vi que ferro baixo pode dar desânimo, cansaço. Vitamina D também, se tiver baixa, vai dar uma prostração, que tem um efeito no sistema nervoso central. Vitamina B12 dá falta de memória. Vários sintomas que, às vezes, parecem ser só mentais, podem ser físicos. Então...
eu precisei estudar essa área porque nem sempre eu consegui indicar para um nutricionista que tinha essa visão ou para um nutrólogo. Então, aquele básico ali de fazer toda uma base para o paciente de vitaminas, suplementações, é importante fazer, não só a medicação. Então, aquele início ali a gente precisa fazer e depois, às vezes, a gente tem que entrar também com ômega 3. Ômega 3, vitamina D, como eu estava explicando, tem toda uma neuroinflamação e uma inflamação ali do intestino, né? Que vai desencadeando toda essa depressão, ansiedade. Então, vitamina D e ômega 3 são anti-inflamatórios. Eles diminuem as inflamações ali do intestino e do sistema nervoso central. Então, não basta só a medicação. Existem pesquisas que mostram dieta com restrição calórica, ou seja, porque ela explicou, a própria obesidade aumenta a inflamação. Então, se você diminui o peso do paciente, você vai diminuir essa inflamação ali, tanto do sistema nervoso central quanto do próprio corpo dela. A resposta vai ser muito melhor, né? Então, a dieta, exercício físico, as suplementações de vitamina D, ômega 3 e terapia são fundamentais. Existem pesquisas que mostram uma resposta depois de 8 semanas com todas essas abordagens. Então, só a medicação é importante, mas só isso não basta. Precisa todas essas complementações. E aí eu trabalho com suplementações e você consegue ver, né, Aline? Nossa. Teve uma paciente ontem que eu falei, ela falou, minha vida mudou. Tipo, uma dosagem de ferro injetável, porque tem pacientes bariátricos, pacientes que você não tem como fazer oral. E ela falou, meu Deus, minha vida é outra. Então, Exatamente. assim, às vezes você tá achando que o paciente só tá deprimido. Pode ser também. Mas se você fizer essa visão integrativa e já abordar ali, como a Aline falou, ela vai dar uma olhada no exame, já indica. Porque senão você vai enxugando gelo. Exato. A gente vai enxugando gelo e não vê melhora do paciente. E ele vai piorando, aí ele abandona o tratamento, abandona a terapia, desiste. Então, se você já tem essa abordagem ali inicial, o pontapé, é o que faz diferença, o que eu vejo no consultório para os pacientes. Entendi. Mas acho que nem todos os profissionais já têm essa visão integrativa, já chegam com essa visão integrativa. Então, acho que o pessoal em casa, tenho certeza que quer perguntar exatamente isso. Doutora, quando que passou a ter esse start, essa visão integrativa? Qual foi o momento que você teve essa virada de chave para ter uma abordagem integrativa, ter esses profissionais gabaritados, com a mesma comunicação, com a mesma linguagem com você? Quando é que esse momento aconteceu? Conta pra gente. Como eu falei, eu comecei a estudar psiquiatria e aí eu fui fazer mestrado na área metabólica, porque eu queria entender o que as medicações desencadeavam metabolicamente em relação ao peso, à gordura, vários fatores no corpo da pessoa. E aí, quando eu estudei os adolescentes, a maioria que usava antipsicótico, que é bem comum hoje em dia, aumentam peso, estão mais inflamados, aumenta a gordura corporal, aumenta colesterol. E aí eu fiquei assustada, porque se você está tratando um adolescente, uma criança, com medicações que alteram toda a parte metabólica dele, quer dizer que ele não vai viver muito tempo. Porque o corpo, né, não vai aguentar, né? E aí eu fiquei assustada. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso entender um pouco mais, né, dessa visão integrativa para eu dar o melhor tratamento ao meu paciente. E poder intervir de maneira mais assertiva, né, Sim, no fato. porque às vezes eu vou precisar entrar com essa medicação que vai inflamar ele, então eu vou entrar com suplementos que vão ajudar a desinflamar, ele vai precisar fazer dieta, exercício físico. Então, hoje em dia, até a dieta, a gente tem que saber indicar. A melhor dieta para depressão, ansiedade é a mediterrânea, que é a base de frutas, verduras, frutos do mar, porque a nossa dieta ocidental, por isso cada vez mais tem aumentado. O Brasil é o número 1 em ansiedade no mundo, passou os Estados Unidos. Por quê? A gente tem vivido cada vez mais uma dieta, que eu falo. uma dieta com açúcares, carne vermelha, isso tudo em excesso. Claro que é sempre o equilíbrio. Isso tudo em excesso é neuroinflamatório, ele inflama o seu corpo, inflama o sistema nervoso central. Então, até a dieta a gente precisa indicar. O exercício físico, como ela falou, ele modula esse sistema nervoso central, que a gente chama de eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise e adrenal.
Então, vão ter vários neurotransmissores que vão ser liberados no exercício, como é o GABA. Então, ele vai relaxar a pessoa. Então, por isso que eu até falo com o paciente, você vai estar ali, dar aquela preguiça inicial de ir para o exercício. Mas depois todo mundo, quando termina, você está relaxado. E aí, por isso que eu sempre falo, eu não posso obrigar, como a Aline falou, você vai fazer esse exercício. Na parte mental, eu falo, faça o exercício que te dá prazer. Porque não adianta fazer uma academia e odeia aquilo ali. A pessoa não gosta, né? Então, você não vai sair relaxado e nem bem feliz. Mas, claro que se ele procurar um educador, vai ver a especificidade dele. Mas, assim, começa pelo básico. Uma alimentação equilibrada, um exercício físico que te dá prazer. Então, também a gente não pode também querer cobrar do paciente, né, 100%. Vai aos pouquinhos e é assim que eu vou conseguindo. Eu vou falar um pouquinho da alimentação, daqui a pouco eu vou indicando nutricionista, porque para fazer essa mudança de estilo de vida, a pessoa precisa estar bem mentalmente. Não é fácil Tem um mudar. Apoio, né? Não e é fácil. Sabe o que me deixa surpreendido com tudo? É uma psiquiatra falando com tanta propriedade da parte de nutrição, da parte de exames, da parte laboratorial. Isso vem de uma bagagem integrativa, né? Isso, psicóloga. Exato. E eu tenho certeza, Pedro, de que nessa altura do campeonato já está todo mundo assim, eu quero uma doutora Débora na minha vida. E deixa eu contar para vocês, olha só, quem já está aqui, né? Eu quero uma doutora Débora na minha vida, né? A Débora é uma das especialistas que vai estar dando uma aula, né, na mentoria integrativa 360 graus. Então, deixa eu contar aqui para você. A Débora vai dar uma aula sobre a conexão intestino e cérebro e sobre psicobióticos. Você é psicólogo e olhou assim e falou, psicobióticos? Existe isso? Existe, e você vai poder aprender sobre isso na mentoria integrativa 360 graus. E não só sobre isso, porque além da Débora, né, nós vamos ter vários profissionais, especialistas selecionados a dedo, né, para poder estarem falando sobre as diversas áreas da saúde, né, que vão influenciar diretamente em sintomas que você vai receber aí no seu consultório e que, na verdade, não é só uma questão emocional, nem traumática, é uma questão fisiológica que está acontecendo com o seu paciente. E tem mais, né, a gente tem essa oportunidade também na mentoria da troca de figurinhas aonde? No momento onde nós vamos ter encontros presenciais comigo, com a sua mentora, para nós trazermos discussão de caso dentro dessa visão integrativa 360 graus. Então, é aquele momento da oportunidade de pegar tudo que vocês vão estar aprendendo nas aulas, nos encontros com os especialistas e trazer para a prática clínica, para aquele caso, aquele case que eu estou ali atendendo. E agora, como é que eu olho, como é que eu faço uma intervenção integrativa? Você vai ter essa oportunidade também nos encontros para estudos de caso. Então, quem quer a doutora Débora Guerra vai ter que estar nessa turma de 2024. E só tem uma turma por ano, não é isso? É verdade, Pedro. E como é que a gente faz? Como é que o pessoal que está em casa assistindo o Pod Integra consegue adentrar o meio da saúde integrativa? Como é que ela consegue isso? Como é que ela consegue se inscrever? Como é que funciona isso? Bom, então quem quer se inscrever na mentoria integrativa 360 graus, primeira notícia, corre. Porque as vagas são limitadas. Eu quero uma turma que eu quero poder ter essa proximidade, né? Ter eles perto de mim. Então, são poucas vagas, é uma turma por ano. E se você está assistindo pelo YouTube, com certeza deve estar aparecendo aí, né, para você o QR Code, para você mirar aí o seu celular e fazer a inscrição. Se você está assistindo pelo Instagram, com certeza tem um link para você se inscrever. Você também pode mandar um direct, que tem uma equipe preparada para poder fazer a sua inscrição, né? E o melhor de tudo, Aline, poxa, as aulas são ao vivo, e se eu perder, né? Como é que eu faço? Eu não consigo encaixar na minha agenda. Deixa eu te dar uma notícia, as aulas, assim que elas terminam, elas são editadas, sobem para a plataforma e você tem até um ano, isso mesmo. Você tem até novembro de 2025 para poder assistir todas as aulas. Então, com toda a calma. Com toda a calma, para rever as aulas, porque assim, a turma do ano passado falava assim, nossa, eu tive que assistir aula de exames laboratoriais 3 vezes. Porque realmente é uma coisa nova, a gente não tem, todo o conhecimento que está ali é algo que faltou. Eu pensei na mentoria assim, o que tem que ter na mentoria? O que faltou na nossa formação, para que a gente possa oferecer um atendimento de qualidade para esse paciente, né? Então, foi pensando nisso. Assim surgiu a mentoria 360 graus, né? Exatamente, para trazer realmente uma transformação, né, completa na vida desse psicólogo que entra ali. Então, você, psicólogo que está assistindo o Pod Integra, fique tranquilo que ainda dá tempo de você correr, fazer sua inscrição e adentrar para esse circuito, para esse hall de profissionais integrativos que
mais do que entrar, é você ter realmente participar desse network, de conviver, ter esse olhar, essa visão, essa audição integrativa na hora que você está atendendo o seu paciente. Quero agradecer a doutora Débora Guerra. Obrigada pela participação aqui do Pod Integra. Foi incrível essa troca de informação. A sua bagagem realmente é algo que é lindo de escutar. A forma que você se coloca da parte de nutrição também é algo realmente encantador. Obrigado também, Aline. Ótimo estar somando com você aqui também nesse pod. E queremos juntos convidar vocês para o próximo episódio do Pod Integra. Estamos te aguardando aqui no Pod Integra.